revelado a incrível mudança do vaqueiro após ouvir palavras que transformaram sua vida. O calor escaldante do sertão nordestino parecia uma metáfora perfeita para a vida de Manuel, um vaqueiro de 30 anos que lutava contra as correntes da miséria e descrença. Ele dedicava suas manhãs à lida com o gado, suas tardes a sonhar em dar uma vida melhor à sua amada Maria, que estava à espera de seu primeiro filho. No fundo, ele se sentia como um lutador em uma arena, cercado por olhares desdenhosos dos ricos da cidade próxima que viam sua vida simples com desprezo. Como você pode ser feliz assim? Diziam em sussurros cruéis. Na noite da festa de São João, fogueiras iluminavam o céu e o aroma dos doces típicos flutuava no ar, como se quisessem embalar as tristezas em danças e risadas. Manuel, no meio dos amigos, tentava sorrir, mas seu coração pulsava com uma angústia profunda. A respiração acelerava e as palmas de suas mãos suavam. Foi quando encontrou Augusto, seu amigo de infância, que agora era um empresário respeitado. Em uma conversa sincera, Augusto disse: Manuel, a vida é feita de escolhas. Acredite em si mesmo, as oportunidades estão ao seu redor. E aquelas palavras penetraram na alma de Manuel como um raio de sol em um dia nublado, reacendendo uma chama que parecia extinta. Entretanto, ao voltar para casa, a felicidade foi rapidamente ofuscada pela pressão de sua realidade. Maria olhou em seus olhos e percebeu a mudança, mas não tinha a dimensão do conflito que o consumia. A angustiante responsabilidade da paternidade e a expectativa de ser o provedor o puxavam cada vez mais para o fundo de um abismo escuro. Ele se viu encurralado por vozes duvidosas, questionando sua capacidade de oferecer um futuro digno à sua família. Com uma determinação renovada, Manuel decidiu participar de um concurso de rodeio na cidade. Mas cada treinamento era um desafio. O olhar de desprezo dos outros vaqueiros e as piadas maldosas aumentavam sua insegurança. Ele se enrolava nos laços do seu cavalo, mas cada nó parecia representar os medos que o aprisionavam. E se eu falhar? E se não conseguir? Pensava, seu coração pulsando como um tambor assustado. À medida que o dia do rodeio se aproximava, Manuel se via numa encruzilhada. Era preciso escolher, seguir a tradição da sua família ou arriscar tudo em busca de um futuro que poderia ser mais brilhante. E enquanto a conversa com Augusto ecoava em sua mente, um evento inesperado abalou suas convicções. O peso da lealdade e do amor à sua família tornavam-se cada vez mais desafiadores. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Frente à multidão que aguardava ansiosa, Manuel respirou fundo, suas mãos trêmulas segurando a corda firme. O clima era de expectativa. O que ele decidiria naquela arena? Continuaria a viver à sombra dos outros ou se tornaria o protagonista de sua própria história? Enquanto a música do sanfoneiro tocava ao fundo e fogueiras crepitavam ao seu redor, Manuel sabia que aquele momento mudaria tudo. O que ele faria a seguir poderia definir não apenas seu futuro, mas o de sua família inteira. O vento quente soprava, fazendo as chamas das fogueiras dançarem freneticamente. Manuel sentiu seu coração disparar a cada segundo que se passava. Ele não estava apenas em um concurso de rodeio, estava em uma batalha pela sua vida, pelo futuro que sonhava para Maria e seu filho. A multidão ao redor estava em silêncio, como se cada um deles também segurasse na mão a expectativa e a pressão que ele sentia. Quando a música parou, tudo o que restava era o som da respiração nervosa dos vaqueiros. Ele viu outros competidores, homens feitos com olhares desafiadores, como se dissessem: "Você não pertence a este lugar." A crítica estava ali, forte e próxima, mas as últimas palavras de Augusto ecoavam em sua mente: "Acredite em si mesmo." Ergam-se as vozes de seu coração, gritando para ele avançar, enquanto a dúvida tentava prendê-lo no lugar. E então, ele se lembrou de Maria, seu rosto iluminado pela luz do fogo, seus olhos esperançosos e a promessa de um futuro juntos.
Eu não posso falhar, pensou, enquanto se preparava para montar. A adrenalina tomou conta de seu corpo, e por um momento, ele se viu como um guerreiro que havia se levantado para a batalha. Era hora de fazer sua escolha. Quando a buzina soou, seu cavalo avançou rápido, e a sensação de liberdade o invadiu. Era como se todos os problemas do mundo tivessem desaparecido e ele estava voando. O chão claro do rodeio se misturava ao céu, e só existia ele e o animal. Cada movimento era mais do que um reflexo, era um grito de superação. Fácil? Não, mas havia algo dentro dele que o incentivava a seguir em frente. A multidão começou a gritar, suas vozes subindo em um coro ensurdecedor. Ele podia sentir a energia pulsando, enquanto o cavalo relinchava e se movia rápido. Manuel só pensava em um caminho: levar a vitória à sua família. Quando finalmente conseguiu se equilibrar, seu olhar cruzou com o de Maria, que agora estava na beira da arena, com lágrimas nos olhos e um sorriso imenso. Mas o desafio não parava ali. A competição estava acirrada, e seu maior rival, um vaqueiro experiente de olhos frios, estava logo atrás. O medo fez seu peito apertar, mas a determinação pôde mais. Ele não estava correndo apenas por si mesmo, estava lutando por tudo o que amava. Com uma curva final, Manuel percebeu que não estava sozinho. Na multidão, sentiu a energia de todos aqueles que sonhavam também, de pessoas que se viam em sua figura. Ele se lembrou das histórias que os vaqueiros contavam ao redor da fogueira, sobre coragem e força. Inspirado, ele puxou a rédea e acelerou, desafiando a gravidade e a condição. Era ali, naquele momento, que sua vida mudaria. Ao cruzar a linha de chegada, o que veio a seguir pegou Manuel de surpresa. A multidão explodiu em aplausos, e ele se viu no centro de uma tempestade de emoções. A vitória era sua. Ele havia conquistado algo muito maior do que um troféu. Conquistou a fé em si mesmo. Mas enquanto as luzes piscavam ao seu redor, a atenção se concentrou em Maria. Seu rosto agora era de preocupação. Suas mãos cobriam a boca em um gesto de choque. Ele mal teve tempo para sorrir, pois algo estava prestes a mudar novamente. Uma figura conhecida se aproximou e Manuel sentiu seu coração gelar. O que eles iriam revelar poderia pôr à prova tudo o que ele havia lutado. A vitória era doce, mas a verdade era um veneno amargo. O que Maria estava prestes a contar mudaria tudo novamente. Ele havia vencido o rodeio, mas a batalha da vida mal estava começando. O que seria da sua história agora? A emoção vibrava no ar, mas a tensão em torno de Manuel se transformava em uma névoa pesada. Ele olhou para Maria, seus olhos refletindo um misto de alegria e um medo indizível. Algo naquele momento fez seu estômago revirar. Ele sentia que as nuvens da vitória poderiam rapidamente se transformar em tempestades. Manuel! O tom da voz de Maria era trêmulo, e isso fez o coração dele afundar. Tem algo que eu preciso te contar, algo que vai mudar tudo. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas as palavras dela pareciam uma bomba relógio prestes a explodir. Manuel se aproximou, sentindo que precisava proteger a mulher que sempre acreditou nele. O que aconteceu, meu amor? Está tudo bem? Ela hesitou, como se as palavras estivessem presas em algum lugar entre o consciente e o inconsciente. O silêncio da multidão parecia se intensificar, como se todos aguardassem ansiosos o desenrolar daquela narrativa. Manuel percebeu que a vitória que sentia era frágil. A promessa de um futuro perfeito talvez não fosse tão simples. Eu estou grávida, Manuel. Com essa revelação, os olhos dela brilharam, mas também se encheram de lágrimas. E não sei como te contar isso. Eu não queria que isso te pressionasse, mas... O coração de Manuel disparou, não apenas pela notícia, mas pela forma como a situação se apresentava. A multidão ao fundo ainda celebrava sua vitória, mas ele se sentia em um campo minado. Isso é maravilhoso, Maria. Nós vamos ficar bem, não vamos? Ele tentava manter a esperança viva, mas a preocupação começava a tomá-lo novamente. Mas tem mais. A verdade é que eu não sei se o filho é seu. A frase dela cortou o ambiente como uma faca afiada. Manuel sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, e as palmas e gritos da multidão tornaram-se distantes, quase como um eco distante. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. O vaqueiro experiente, que ela conhecera em um momento de fraqueza, a sombra daquele passado que ele tentava enterrar. O que iria acontecer com os sonhos que construíram? As esperanças que ele depositou em cada salto, em cada movimento?
Como assim? Maria, você sabe que eu te amo. Fiz tudo isso por você. A emoção e a dor na voz dele eram palpáveis. O brilho da vitória se tornara uma sombra da desilusão. Ele não estava preparado para essa revelação. Não agora, não depois de tudo o que havia conquistado. Eu sei, mas a vida é complicada, Manuel. Eu hesitei em te contar porque queria que você vencesse. Queria que você tivesse um futuro. Enquanto eles trocavam olhares cheios de desespero e confusão, Manuel se lembrou de Augusto, de todas as promessas que fizera a si mesmo. Como poderia abraçar essa nova realidade? É claro que ele queria acreditá-la, mas a verdade ardia como fogo em sua alma. O que vinha a seguir? Seria capaz de aceitar o desconhecido? Eu não sei o que fazer com isso. O peso da dúvida pairava sobre ele. Precisava tomar uma decisão, e a cada segundo que passava, sua vida mudava de forma irrevogável. A multidão à sua volta continuava vibrante, mas para Manuel, aquele momento se tornara a prova mais difícil da sua vida. O que ele realmente acreditava? Manuel, por favor. Maria puxou sua mão, e naquele gesto simples, a conexão entre eles se tornou mais clara do que nunca. O que ele escolheria a partir dali poderia ser o início de uma nova jornada ou o fim de tudo. As palmas da multidão agora reverberavam com uma nova intensidade. Ele se sentia preso entre dois mundos, o sonho da vitória e o pesadelo da traição. Manuel respirou fundo, tentando encontrar resposta e força em meio à confusão. Eu preciso entender o que isso significa para nós. Precisamos falar. E enquanto as emoções se entrelaçavam à sua volta, a pergunta bombardeou sua mente. Estaria ele pronto para lutar por um amor que agora carregava segredos e incertezas? Ou a vitória ainda tinha algum significado nesta nova fase? O próximo ato de sua vida não seria fácil, mas talvez, dentro de toda essa dor, um novo propósito estivesse prestes a surgir. E com isso, ele se perguntava quanto ele realmente estava disposto a lutar. Os gritos da multidão ecoavam ao longe, mas para Manuel, tudo começava a se tornar um borrão. Ele olhou nos olhos de Maria, buscando alguma resposta ali, uma verdade que pudesse confortá-lo. O que antes era um momento de celebração se transformara em um mar de incertezas. Enquanto Maria tentava explicar, as palavras dela soavam como um eco, misturadas ao zumbido de sua própria confusão. Eu quero que você saiba que eu nunca tive a intenção de... Maria começou, mas a voz dela se esvaiu, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado pesado demais para sustentar suas palavras. Então, o que você está dizendo é que não posso confiar em você? Manuel interrompeu, uma mistura de dor e raiva crescendo dentro dele. Ele não queria acreditar que todo o futuro que planejaram estava agora em risco. Ela mordeu o lábio, uma tentativa de conter as lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Não é isso. Eu só não sabia como te contar. Eu também não sei o que fazer. Eu sou tão nova para isso. Eu só pensava em você e na nossa felicidade. O desgosto estampado no rosto de Manuel fez com que ele sentisse vontade de gritar. O que ele teria que sacrificar agora? A luta que travara para conseguir o que queria parecia um esforço fútil diante da possibilidade de trair seus próprios valores. Ele amava Maria, mas a dúvida que reverberava em seu coração era difícil de apagar. Eu não consigo acreditar que você dormiu com ele, Maria. Como pode me fazer isso? O tom de sua voz ardia com a mesma intensidade que sentia dentro de si. Era como se a traição se tornasse um personagem à parte naquela cena. Maria ficou em silêncio, e por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu. Ele podia sentir o peso da expectativa de toda a multidão, como se eles também aguardassem a resolução daquele conflito. Manuel, não foi apenas um erro. Ela respondeu, quase sussurrando, a vergonha fazendo com que suas palavras ficassem presas na garganta. Foi um momento de fraqueza. Eu queria sentir que era amada, que tinha valor. Nesse momento, Manuel percebeu que a camada de dor que o envolvia não era apenas pela traição, mas também pela fragilidade de Maria. As palavras dela calaram fundo, revelando que, em meio à dor, havia uma partilha de vulnerabilidades. A consciência de que ambos estavam perdidos em um mar de inseguranças fez seu coração apertar. E agora, o que a gente faz?
Manuel perguntou, sua voz baixa, quase um sopro. Ele queria ser forte, mas a fragilidade da situação o esmagava. O amor que outrora parecia invencível, agora estava à beira do abismo. Eu quero que você saiba que quero ficar com você. Não importa o que aconteça. Podemos enfrentar isso juntos, mas... Maria hesitou. Eu não posso prometer que será fácil. Precisamos de tempo. E, principalmente, precisamos conversar sobre tudo isso. A multidão ao redor deles tornava-se uma massa indistinta de vozes e risos, mas para Manuel tudo já estava completamente silencioso. O momento decisivo pairava no ar como um raio prestes a atingir a terra, e ele precisaria escolher para qual lado iria. Maria fez uma pausa, seu olhar enigmático, como se esperasse por um sinal de que Manuel concordaria em embarcar nessa viagem complicada. A verdade era que ele desejava fazer parte desse novo capítulo, mesmo que o título estivesse manchado por um passado turbulento. Estamos juntos, não é? Ele murmurou, ainda incerto, mas com a esperança começando a brilhar. Vamos tentar encontrar um caminho? Ele viu em Maria um lampejo de alívio, esse misto de dor e expectativa, e por um momento, a conexão deles pareceu ser mais poderosa que todos os problemas que ainda não haviam sido resolvidos. Mas a sombra da incerteza ainda permanecia e a pergunta latente pairava no ar. A jornada que escolheriam seguir não seria apenas sobre eles, mas sobre o futuro que esse bebê poderia representar. O que mais ainda estava por vir nesta história cheia de reviravoltas? Enquanto as palmas da multidão retornavam suavemente ao fundo, Manuel compreendeu que a luta estava apenas começando. E assim, a próxima fase de suas vidas se aproximava. O verdadeiro teste do amor e da confiança ainda estava por vir. Manuel não sabia se a vontade de gritar ainda pulsava dentro dele, ou se o que restara era apenas um eco distante. Ele olhou para Maria, que agora tinha o rosto iluminado por uma mistura de esperança e medo. O calor que antes aquecia seu peito, agora se transformara em uma tempestade de confusão. O que fazer com essa nova realidade? A multidão continuava a vibrar ao fundo, mas nada parecia alcançá-lo. Ele sentia suas mãos trêmulas, como se quisessem espremer a angústia que o consumia. Precisamos conversar, Maria. Não podemos ignorar o que aconteceu. Ele finalmente disse, a voz carregada de um peso que parecia insuportável. Eu concordo. Eu quero ser honesta, Manuel. Maria respondeu com um tremor na voz. Eu estava tão perdida, e a verdade é que isso tudo me assustou. Eu me deixei levar por promessas de carinho que pareciam mais atraentes do que a dor que estava sentindo. A cada palavra, Manuel sentia o coração apertar e abrir, como um ciclo interminável de sentimentos antagônicos. Havia um brilho em Maria que antes ele não via, e isso apenas complicava tudo. O que era amor? O que era apenas carência? E, principalmente, como poderia ele confiar de novo? Maria, não sei se consigo viver com essa dúvida. O que você me diz agora? O que você realmente sente? É por mim que você quer ficar? Ou é apenas pela situação? Ele perguntou, quase desesperado. Eu quero ficar com você. Eu te amo, Manuel, mas eu também preciso entender se vocês dois conseguem arrumar isso. O que eu fiz foi errado, e eu entendo isso agora. Ela declarou, a sinceridade transparecendo em cada palavra. E naquele momento, Manuel viu um novo caminho se abrir na sua mente. Se a vulnerabilidade de Maria era um reflexo da fragilidade dele, talvez eles pudessem se apoiar e curar um ao outro. Contudo, a dúvida ainda o consumia. O que mais ele poderia suportar? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um tempo, não no nosso amor, mas para que ambos processem isso tudo. Precisamos de espaço para compreender o que sentimos, o que queremos, o que devemos fazer. Ele propôs, tentando manter a voz firme. Maria assentiu lentamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. A decisão parecia o melhor caminho, mas a incerteza do futuro ainda pairava no ar. E se esse tempo nos afastar mais? O que se passará na sua cabeça? Ela questionou, os medos se refletindo em suas feições. Não sei. O que espero é que possamos voltar, mais fortes, mais inteiros. Precisamos de clareza. Você é uma parte fundamental da minha vida, mas a dor precisa ser encarada. Ele respondeu, tentando encontrar força em suas próprias palavras. Eles se afastaram lentamente um do outro, cada passo ecoando como um sininho de alerta em seus corações. A troca de olhares se tornara uma promessa de que era preciso lutar,
mesmo que por agora a luta fosse interna e silenciosa. Enquanto a multidão continuava a celebrar na distância, Manuel sentiu que a balança entre o amor e a dor continuava a oscilar. O futuro do bebê ainda pairava como uma sombra, e ele não sabia se estava preparado para os desafios que viriam. Nesse momento, uma certeza brotou em sua mente. A jornada seria longa e cheia de obstáculos, mas talvez o caminho juntos ainda fosse possível. Contudo, a conversa que estavam evitando precisava acontecer. Ao olhar para Maria, uma indagação o assaltou. Estariam prontos para encarar as consequências das escolhas que fizessem? A resposta poderia mudar tudo. E assim, o que Manuel não esperava era que o dia seguinte traria mudanças ainda mais profundas e inesperadas, informações que mudariam o rumo de suas vidas de maneira irrevogável. O sol ainda não tinha nascido quando Manuel despertou. Um desconforto persistente martelava em sua cabeça, como se o próprio dia se preparasse para despejar mais perguntas sem resposta. Ele se levantou devagar, tentando não pensar no que havia de vir. O ar fresco da manhã entrava pela janela, mas ao invés de acalmá-lo, trazia com ele um turbilhão de emoções. Maria ainda dormia. Ele a observou por um momento. Os traços serenos em seu rosto contrastavam profundamente com a tempestade que rugia dentro dele. Apenas um dia, pensou, apenas um dia para que tudo isso se resolva. Mas o dia prometia ser tudo, menos tranquilo. Ao se arrumar, Manuel não conseguia evitar os pensamentos sobre o futuro. Eles estavam entrincheirados em um dilema que parecia cada vez mais insustentável. E a vida dentro de Maria? Como ficaria? Esse novo ser, uma cria deles, viria ao mundo carregando o peso de suas decisões e a fraqueza de suas incertezas. A ideia do bebê parecia mágica e assustadora ao mesmo tempo. Ele decidiu ir até a fazenda onde trabalhava e, quem sabe, alisar a mente. Ao chegar, o cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros misturaram-se em um bálsamo temporário para seu coração angustiado. O dia prometia um trabalho intenso e ele se sentiu aliviado por isso. Estar ocupado era melhor do que ter que enfrentar seus próprios medos. Enquanto sachava a terra no campo, a mente de Manuel vagava entre imagens de momentos felizes, risadas e promessas feitas. O que aconteceu com a nossa confiança? Perguntou a si mesmo, se perguntando como tinham chegado tão longe. O riso de Maria ecoava em sua memória, e por um momento ele desejou que as coisas pudessem voltar. A tarde foi passando e a energia do campo era envolvente, mas antes que ele percebesse, a visão da sua mãe se aproximou. Ela tinha uma expressão que misturava preocupação e amor, típica de uma mãe que conhecia os filhos por dentro. Manuel, meu filho, preciso te contar uma coisa, começou ela, funcionando como um clarinete no silêncio denso que envolvia o entendimento entre eles. Ele imediatamente parou de trabalhar e começou a sentir o coração acelerar. Sobre o bebê, você não sabe, mas há algo que você precisa entender sobre a nossa família. Isso pode mudar tudo. Ele franziu a testa. Não havia como as palavras dela pudessem mudar o que ele já enfrentava. Ou poderia? Algo na entonação de sua voz parecia grave. O olhar de sua mãe carregava um peso que ele não conhecia. Quando eu esperava você, passei por uma situação muito difícil. E com ela, foi descoberto algo que pode ser revelador para você. E para Maria. Ela interrompeu, quase como se hesitasse em continuar. Eu sempre soube que esse momento poderia chegar. As decisões que tomamos, seu pai. Mantendo-se alerta, Manuel sentia a tensão se acumular entre eles. O silêncio da fazenda, que antes parecia acolhedor, agora se tornava opressivo. Meu filho, às vezes o passado nos persegue de maneiras inesperadas. Existem coisas que talvez você tenha herdado. E isso pode fazer toda a diferença na vida que você e Maria irão construir. As palavras de sua mãe soaram como um eco distante, cercadas por uma verdade ainda não revelada. O que ela queria dizer? Que segredos escondidos na família os afetariam agora? Quanto mais ele ouvia, mais precisava saber, mais a ansiedade consumia seu ser. Então me diga, mãe, o que é isso que você não me contou? Manuel implorou, sua voz falhando, enquanto um novo tipo de medo começava a se instalar em seu peito. Um assunto não resolvido no passado, como um presságio sombrio, pairava no ar. O que seria essa revelação? Quais segredos a família escondia e como isso poderia afetar o futuro que Manuel e Maria ainda lutavam para construir?
A respiração de Manuel ficou pesada. A cada palavra da mãe, um nó se formava em sua garganta. Ele nunca havia imaginado que algo do passado poderia ter tanta importância agora. A expectativa a respeito do que ela tinha para contar pulsava em seu peito como um tambor frenético. Mãe, por favor, o que foi que você e meu pai esconderam de mim? Insistiu, seu olhar se fixando no rosto dela, buscando um sinal de conforto que não aparecia. Ela hesitou, os olhos marejados. Seu pai, ele não sabia como lidar com isso, mas há algo que faz parte de nós, algo que você e Maria precisam entender. As palavras dela pesavam mais que uma corda em seu pescoço, e a urgência do momento parecia esmagá-lo. Ele não queria que o passado moldasse o futuro deles, mas o que sua mãe estava revelando parecia impossível de ignorar. Eu perdi sua avó cedo, e antes de partir, ela me contou um segredo que você precisa conhecer. Começou a mãe, sua voz se quebrando. Manuel sentiu um frio na barriga. Ela disse que alguns dons familiares podem ser passados para os filhos, e isso pode afetar o temperamento e até as escolhas que fazemos na vida, continuou, procurando manter a voz firme. Marcas no coração, questões que se repetem. É algo profundo e relevante. Ele esperava que todo aquele mistério acabasse transitando por um caminho mais claro, mas suas palavras só levantaram mais interrogações. O que seriam esses dons? E como eles poderiam impactar a vida de Maria e do filho que ainda estava por vir? Eu não entendo. O que isso tem a ver com a gente? Que tipo de dons? A agonia em sua voz era palpável. Manuel percebia que precisava saber mais. Eu não quero que você sinta medo, meu filho. Pode ser algo positivo ou pode ser um desafio. Ninguém na nossa família permite que isso dite quem somos, mas é algo que temos que estar cientes. Você terá que decidir como lidar com isso, como as gerações anteriores fizeram. Manuel encarou o solo. O batido da terra agora se transformava em um campo de dúvidas. Pensou em Maria, na vida que poderiam ter e na criança que ia nascer. E se isso significar que estamos destinados a falhar? O que vou fazer com essas informações? A insegurança ameaçava arrasá-lo. Escute, cada um é responsável por suas próprias escolhas. Você tem a chance de escrever sua própria história, Manuel. Apenas não se permita ser preso por algo que alguém de seu passado fez ou foi. As palavras dela trouxeram um sopro de esperança. Talvez não precisassem ser escravos da história da família. Mas como poderia confiar em algo tão incerto? Uma parte dele queria correr de volta para Maria, protegê-la desse abismo que se abria. E se esse meu dom me afastar dela? O que você faria? Ele não sabia se esperava uma resposta certa ou se, no fundo, esperava ouvir que tudo ficaria bem. Você precisa conversar com Maria. Juntos, vocês podem enfrentar o que vier, disse sua mãe com um sorriso triste. Você não está sozinho. Manuel sentiu um alívio momentâneo, mas a sombra da incerteza ainda pairava. Ele olhou para o horizonte, onde o céu começava a mudar de cor. Era um novo dia, mas que dia seria? Algo mudara dentro dele. A luta estava longe de acabar. Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar da fazenda. Era um dos vizinhos. Manuel, venha rápido, temos um problema com as vacas. Um instante de clamor o arrancou dos seus pensamentos. No fundo, uma ansiedade profunda crescia em seu peito. O que estava prestes a acontecer? E, principalmente, como aquelas palavras deixadas por sua mãe interfeririam na sua vida e na de Maria. Ele sabia que a batalha estava somente começando. Os gritos do vizinho ecoaram pelo campo, cortando o silêncio pesado que envolvia Manuel. Ele saltou da cadeira, seu coração batendo forte, uma mistura de adrenalina e medo. O que aconteceu? Ele gritou, sem esperar pela resposta. Com a mente ainda girando em torno das revelações de sua mãe, ele correu em direção ao pasto, cada passo fazendo o chão vibrar sob seus pés. Enquanto atravessava a fazenda, a imagem de Maria flutuava na sua mente. O que ela pensaria sobre tudo isso? Já tinham tantas preocupações. O bebê que estava a caminho, os planos que sonharam juntos. Manuel mal conseguia acreditar que agora esse peso adicional do passado podia ameaçar tudo aquilo. Ao chegar ao local, a cena que encontrou o deixou em choque. Várias vacas estavam agitadas, relinchando e batendo os cascos na terra, como se sentissem que algo estava errado. Um dos vizinhos, Joaquim, estava ao lado delas, tentando acalmá-las, mas seu rosto expressava uma frenética determinação.
Uma delas está prestes a dar à luz, mas não estamos conseguindo afastar as outras, ele exclamou com os olhos arregalados. Manuel olhou para o tumulto. Sua mente tentava se concentrar na tarefa urgente à sua frente. Vamos precisar separá-las. Alguém pode pegar o trato e distraí-las, sugeriu, tentando lembrar as lições que aprendera desde pequeno. Segundos depois, um plano nasceu. Ele e Joaquim conseguiram guiar as vacas para o lado com muito esforço, enquanto as outras eram levadas para o pasto mais afastado. Quando tudo finalmente se acalmou, Manuel desviou o olhar para a vaca que estava prestes a dar à luz, seus olhos fixos no animal, um misto de expectativa e tensão no ar. É agora, falou Joaquim, com um misto de esperança e apreensão. E no instante seguinte, um bezerro surgiu, coberto de órgãos e ainda enredado pelo cordão umbilical. Manuel, sem hesitar, percebeu que todos ali estavam envolvidos em um milagre da natureza, um novo começo. Ele queria compartilhar isso com Maria, queria vê-la sorrir diante daquela nova vida. Consegue segurar? Joaquim perguntou, apontando para o bezerro, que já tentava se levantar. Manuel assentiu, sentindo uma onda de emoção. Era a vida se manifestando em meio ao caos, como se o universo estivesse respondendo às suas angústias. Com cuidado, começaram a limpar o pequeno animal, enquanto a mãe se recuperava, parecendo agradecida e aliviada. Quando finalmente tudo se acalmou, Manuel olhou para as estrelas que começavam a piscar no céu. Um peso diferente parecia ter se deslocado de seu peito. A conversa com sua mãe, as revelações sobre o passado, eram como aquelas vacas, cheias de confusão e agitação. Mas no final, poderiam dar à luz algo novo, algo que ele poderia moldar. De repente, ele sentiu que precisava encarar Maria, colocar tudo em pratos limpos. No entanto, nesse instante de clareza, um grito ficou preso em sua garganta. O que aconteceria se a verdade sobre os dons da família a afastasse? Ele hesitou, mesmo com a alegria de ver o bezerro se levantando, com as pernas tremendo, um símbolo de esperança em um mundo incerto. Ele respirou fundo, decidindo que precisava falar com Maria, mesmo que as incertezas ainda o atormentassem. Ao se afastar do pasto, um novo pensamento surgiu. E se esse dom, essa herança do passado, fosse também a chave para um futuro que eles poderiam construir juntos? À medida que caminhava de volta, ele se sentiu como se estivesse à beira de uma nova descoberta. Mas o que exatamente essa descoberta significaria para eles? Com o coração acelerado, ele já podia ver a casa ao longe e, com ela, uma série de perguntas. Desafiando os medos, Manuel se preparava para um diálogo que poderia mudar tudo. Assim que entrou, sentiu a atmosfera tensa e familiar. Maria estava ali, seus olhos fixos na porta, e a história deles estava prestes a tomar um rumo inesperado. O que ela diria ao saber daquilo tudo? Manuel parou por um instante diante da porta, o coração martelando no peito. Maria, com seu vestido simples e os cabelos à mostra, parecia ansiosa. Seus olhos brilhavam, refletindo a luz da lamparina, e ele percebeu o quanto ela estava linda, mesmo naquelas circunstâncias tensas. Você demorou, disse Maria, tentando esconder a preocupação em meio a um sorriso. Mas havia algo no tom de sua voz que imediatamente fez Manuel sentir que ela sabia que algo estava errado. Ele engoliu em seco, lutando contra as palavras que surgiam à sua mente. Maria, precisamos conversar, disse ele, fechando a porta atrás de si. A sala estava quieta, cada segundo se estendendo como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Ele se lembrou da alegria que sentira ao limpar o bezerro, mas agora só havia uma nuvem pesada pairando entre eles. O semblante de Maria escureceu um pouco. Aconteceu algo no pasto? Ela andou até ele, a mão na cintura, claramente preocupada. Era exatamente essa a expressão que ele temia ver, um reflexo de apreensão que ainda não podia acalmar. Na verdade, foi uma boa notícia, uma nova vida. Ele começou, hesitando ao pensar em como introduzir o restante da história. O peso da herança que carregavam os deixou em silêncio, cercados por algo que poderia ser visto como um fardo ou um presente. Mas também conversei com a mamãe hoje. Ela me contou algumas coisas sobre nossa família. Os olhos de Maria se estreitaram, uma mistura de curiosidade e medo em seu olhar. Ela se aproximou, a insegurança dançando em seu olhar. Sobre o quê? O que ela te disse? A pergunta a fez sentir um frio na barriga. Manuel sabia que a revelação não seria fácil.
Ela falou sobre os dons que temos, sobre o que isso significava na nossa família. A hesitação em seu tom só aumentou a ansiedade entre eles, como se as palavras fossem uma bomba prestes a explodir. Dons? Que dons? A voz de Maria estava tensa, quase como um sussurro. Dons que envolvem... Ele parou, respirando fundo. A capacidade de sentir o que os outros sentem, de entender as necessidades que vão além da compreensão simples. Nossa família sempre teve isso, mas nunca se falou abertamente. O olhar de Maria expandiu, e Manuel podia ver a confusão em seu rosto. Isso é uma maldição ou uma bênção, Manuel? Você sabe o que isso significa para nós? Para o bebê? A pressão aumentou. Ele não queria que a conversa tomasse um rumo negativo, mas já era tarde. Eu não sei, Maria. Pode ser uma grande responsabilidade ou algo que nos una ainda mais. A verdade é que precisamos estar juntos para entender isso. Maria parecia absorver as palavras, ainda fragilizada pela notícia. Juntos. É isso que você acha que pode nos salvar, Manuel? Ou você tem medo de que isso pode nos afastar? A intensidade do momento preenchia a sala, e Manuel percebeu que sua própria insegurança poderia se transformar em conclusões precipitadas. Preciso ser forte. Eu tenho medo, Maria. Tenho medo de tudo, do futuro, do que virá com o nosso filho. Mas mais do que isso, eu tenho esperança. Essa pode ser a nossa chance de transformar essa herança em algo bom. Ela piscou mais de uma vez, a vulnerabilidade se espalhando pelo olhar, antes de finalmente abrir um sorriso tenso. Seja o que for, eu quero fazer parte disso, Manuel. Mas precisamos ser sinceros um com o outro. Isso é o que realmente nos mantém unidos. A conversa estava apenas começando, e Manuel sabia que muitas perguntas precisavam ser respondidas. Eles estavam prestes a desbravar os mistérios de suas origens e o que isso significaria para a vida que estavam construindo. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena voz interna o alertava que havia algo mais à frente. E foi nesse instante que ele ouviu uma batida na porta. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se o universo estivesse se manifestando, trazendo à tona mais problemas, mais tumultos, aqueles que ele precisava encarar não apenas por si, mas por Maria e o bebê. Quem será? Perguntou Maria, seus olhos se voltando para a porta. Manuel, sentindo a ansiedade subir novamente, fez um gesto com a mão indicando que ele atenderia. Ao abrir a porta, sua expressão se transformou em alerta. Aquela visita poderia se revelar um ponto de virada em meio a um turbilhão de emoções. Oi, sou eu, Joaquim. Preciso falar com você, rapidamente. Manuel respirou fundo, o coração acelerado, enquanto encarava Joaquim. O semblante do amigo estava carregado de tensão. O que aconteceu, Joaquim? Ele não imaginava que a tempestade de emoções ainda estava longe de acabar. É sobre a vaca que deu à luz. Algo não está certo. O tom de voz de Joaquim deixava claro que era sério. O bezerro não está se alimentando. A mãe parece nervosa e as outras vacas estão agindo estranhas também. Precisamos agir rápido. A preocupação se instalou novamente no peito de Manuel, mas antes de qualquer ação, ele olhou para Maria. No fundo, a necessidade de proteger aqueles que amava era sempre a prioridade, e aquela nova vida, ainda tão frágil, era agora uma extensão da responsabilidade que já sentia. Eu vou com você, Joaquim. Manuel não hesitou. Maria, fique aqui e descanse. Eu volto logo. Ele deu um rápido olhar para ela, sentindo uma mistura de ansiedade e proteção que o fez querer correr de volta para o pasto. O caminho até a fazenda passou em um turbilhão. A imagem da vaca preocupada e seu bezerro vulnerável não saíam da mente de Manuel. Ele pensava, como eu posso cuidar da minha família se não consigo ajudar nem mesmo a uma vaca? Quando chegaram, a cena era desoladora. A mãe do bezerro parecia agitada, se movia para frente e para trás, suas patas batendo na terra seca. O bezerro, quase invisível na grama alta, não conseguia se erguer. Manuel imediatamente percebeu que precisavam acalmá-la. Joaquim, vamos poder separá-la do resto e dar atenção especial a ela e ao bezerro. Isso vai ajudar, ele disse, já se preparando para agir. Com um esforço conjunto, eles guiavam a vaca para um local mais calmo, longe do tumulto e da agitação das outras.
Com muito cuidado, eles ajudaram o bezerro a se posicionar para que pudesse mamar. E enquanto o salvavam, Manuel se viu refletindo sobre a força da vida e as dificuldades que ela traz. Era um ciclo. Enquanto um ser lutava para viver, outro se preparava para um novo caminho. Manuel! A voz de Joaquim trouxe-o de volta à realidade. Olha, o bezerro já está conseguindo mamar. O alívio era imenso, mas a batalha não havia terminado. Enquanto estavam ali, Manuel pensava em Maria e no bebê. O que ele poderia fazer para garantir que sua família prosperasse? Ele sabia que os desafios eram muitos, mas ao observar aquela cena do bezerro, recebendo os cuidados muito necessários, a esperança começou a florir dentro dele. Após o intenso trabalho em equipe, as coisas se acalmaram. O bezerro, agora fortalecido, se mantinha firme ao lado da mãe. Zoeira e calor criaram uma atmosfera mais leve. Manuel voltou-se para Joaquim, com um sorriso no rosto, e disseram juntos: "Conseguimos!" Ao retornar para casa, a luz da lua iluminava os caminhos que antes eram turvos na mente de Manuel. O que tinha passado naqueles dias o fortaleceu de forma que nunca imaginara. Ele estava mais resoluto, sabia que enfrentaria seus desafios de cabeça erguida. Quando entrou em casa, encontrou Maria à espera, com um semblante preocupado, mas esperançoso. O que aconteceu? Estava preocupada. Cuidamos da vaca e do bezerro. Estão bem agora, mas me fez pensar sobre o que realmente importa. Precisamos lutar pelos nossos sonhos, assim como eles lutam para viver. Manuel confessou, sentindo que cada palavra impregnava o ar de determinação. Você está certo, ela respondeu, seus olhos brilhando. O amor que temos é o que nos faz seguir em frente, mesmo quando já sentimos que a vida nos empurra para trás. Manuel deu um passo em direção a ela. Suas mãos se encontraram e o calor do contato foi reconfortante. Maria, quero que lutemos juntos. Por nós, por nosso filho. Vamos enfrentar o que vier, sim? Ela assentiu, um sorriso largo se formando em seu rosto. Juntos, sempre juntos. Naquele instante, Manuel sentiu que a insegurança que o consumia começava a se dissipar. Agora, estavam prontos para enfrentar as verdades sobre seu relacionamento, os desafios do futuro e o legado que carregavam. O que antes parecia um fardo tornou-se impulso. Eles se tornaram promissores pais, prontos para unificar suas histórias e abraçar tudo o que a vida tinha a oferecer. Naquele momento, a porta da casa se abriu. Era Joaquim, não mais como um mensageiro do caos, mas como parte ativa da transformação. Oi, Manuel, posso entrar? O que vieram a seguir tornaria aquela noite ainda mais impactante. Era hora de abraçar o passado sem deixar que ele dominasse o futuro. E que futuro seria aquele? Manuel já se perguntava, ansioso, mas aos poucos, a resposta começava a surgir como um novo sol após a tempestade. A jornada deles havia apenas começado, mas com coragem no coração, um amor renovado e amigos ao lado, estavam prontos para enfrentar cada desafio com um sorriso no rosto. A verdadeira vitória não era apenas a luta, mas a unidade que florescia entre eles. Juntos, eles iriam encontrar seus dons e usá-los para iluminar o caminho à frente. E agora, se você se emocionou com essa jornada única e transformadora, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Comente suas reações e teorias sobre o final e saiba que sua opinião é muito importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta emocionante conclusão. Vamos juntos espalhar essa história e continuar a celebrar a vida e o amor.